pela tua misericórdia, estarei ministrando a tua palavra. Que nessa noite, Senhor, a tua palavra possa falar aos nossos corações de uma forma muito gloriosa, poderosa, Senhor. E que nós, Senhor, de verdade, Senhor, saiamos aqui hoje impactados, tendo a nossa saúde espiritual restaurada pelo poder da tua palavra. É a nossa oração, Senhor. É o meu pedido nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Tome assento, amados irmãos. Quando você começa a vasculhar a vida de Pedro, Pedro tem algumas passagens muito interessantes na vida de Pedro. E Pedro, um homem que era um dos mais próximos, não é, de Jesus, era aquele que estava sempre com Jesus. E ele teve muitas experiências com o Senhor Jesus, tanto no início como também no final do ministério de Jesus. Mas nessa passagem, basicamente, o texto fala que a sua sogra estava enferma. Era uma febre alta. Muito bem. Apesar desse texto ser um texto literal, ele traz lições espirituais extremamente importantes para nós nesta noite. Quando você lê a história do cristianismo, principalmente na Europa, você se choca um pouco. Você fica chocado com a história do cristianismo na Europa. Porque a Europa, ela foi evangelizada e lá, de verdade, começou o grande avivamento espiritual do Evangelho. Amanhã, por exemplo, dia 31 de outubro, é comemorado em todo o mundo o dia da Reforma. Foi o dia em que aquele monge, ele, não concordando com aquilo que ele via, ele se levanta e ele então prega lá na igreja as 95 teses, indo contra tudo aquilo que ele havia aprendido durante anos e anos. Então começou ali de verdade o grande avivamento da igreja. O grande avivamento da igreja. O evangelho começou então, houve então a divisão, não é? Daqueles que tinham uma vida transformada e com aqueles que queriam continuar naquela igreja que de verdade já não era mais igreja, mas era um grande negócio. Lá se vendia indulgência, lá você comprava a sua passagem para o céu. Lá você doava e você tinha garantias de você receber um terreninho no céu. Então, se formam as duas igrejas. A igreja da palavra, a igreja que estava baseada de verdade nos ensinamentos bíblicos, e a igreja que ficou. O avivamento inicia de uma forma tão tremenda que a Europa, de uma forma geral, ela pega fogo no sentido espiritual. E o evangelho é pregado, as pessoas se convertem aos montes, há uma verdadeira revolução espiritual na Europa. É interessante isto. E hoje? E hoje? Não. Acabou. Não existe mais isto. Na Europa hoje, irmãos, é um esfriamento espiritual muito grande. As pessoas, elas são de verdade secularizadas. As pessoas hoje não acreditam mais no céu. Elas não acreditam mais que existe a possibilidade de salvação. E elas tratam a vida dela de uma forma como que se, ao morrer, a vida acabou. Então elas querem bens materiais dia após dia, e elas lutam para que elas possam ter posses. Mas esquecem que a própria Bíblia nos diz que somos peregrinos na terra. Mas por que eu estou falando isto, sendo que nós fizemos uma leitura em Tiago falando de cura, de libertação, e agora eu estou falando sobre uma mulher que estava com uma febre muito alta? O que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Febre não é uma doença. Não, de jeito algum. Ela é de verdade uma reação do organismo contra alguma anomalia no corpo humano. Mas febre não é enfermidade.
não é? E quando você consulta, a febre de verdade ela é um descontrole de temperatura do corpo por uma área do cérebro muito interessante que se chama hipotálamo. Ou seja, você tem um termostato no teu cérebro. E quando você está com uma enfermidade, com um tipo de infecção, então ele vai dar o sinal. E você vai ficar com febre. Se você passar de 36,7 para cima, você está com febre. Então existe a necessidade de você cuidar, porque você está doente. E quando esse termostato ele dá o sinal, ele manda uma mensagem para o corpo todo, alterando a nossa temperatura. E você começa então o quê? A ter febre. E quais são as características dessa febre? Simples. Como eu disse, embora não seja uma doença, e sim um sintoma, ela traz consigo no seu bojo algumas características que você conhece bem, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve febre. Primeiro, dores musculares. Isso é batata. Principalmente nas juntas, dor de cabeça, fraqueza, frio. Você fica apático. Você fica extremamente irritado. A pessoa que está com febre, ela fica indisposta. Normalmente ela vai perder o apetite. A sua boca normalmente está seca. Ela fica desidratada e sua muito. São as características de febre. Pastor, o que tem a Europa, o que tem a sogra de Pedro, o que tem Tiago capítulo 4 que nós lemos, o que tem tudo isso comigo. Eu quero usar esses 3 aspectos da febre para mostrar a você, para mostrar à igreja, para mostrar a você que não conhece a Jesus. Chegou, mulher. Viu? Eu estou agora, minha mulher está perguntando para mim, vai chover hoje? Eu disse para ela, vai chover lá para as 8h30, 9 horas. Chegou. Eu estou o homem do tempo agora. Então vamos lá. Voltando aqui. O que acontece? Eu quero usar esses 3 aspectos da febre, que são os 3 aspectos que mais aparecem, para mostrar a você a tua vida espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa antes. Pedro, com todas as suas falhas, lá no finalzão, ele era um homem que no primeiro momento ele cria piamente no Cristo que havia se apresentado a ele. E ele chama então Jesus para ir à casa da sua sogra, pois ela estava enferma. Ainda não tinha essa epístola de Tiago, não existia ainda nessa época. Quando Paulo escreveu, ele fala, se tem alguém doente, chama os presbíteros da igreja, faça oração sobre eles, ungindo com óleo. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. E ele continua falando, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Mas a febre que eu quero bater aqui hoje, não é aquela febre que você conhece que de vez em quando te pega. É a febre espiritual. E é essa febre que eu quero mostrar para você hoje, que muitas vezes nós vamos tê-la, e nós não estamos cuidando. E normalmente quem está com febre não cuida, a enfermidade, a infecção que originou a febre vai aumentar e você pode chegar à morte. E se tem uma coisa extremamente perigosa, é a doença espiritual, é a frieza espiritual, é quando você começa a duvidar do Deus que você serve, é quando você não tem mais a motivação de dizer, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu todas as vezes que ministro essa palavra, eu não posso esquecer do Vini, não posso esquecer da história do Vini, nosso Vinícius, que todos nós conhecemos, a maioria, não é? Os mais novos talvez não, quando ele precisava ir para Inglaterra, né? Era Inglaterra? Escócia, estava para a Escócia, estava tudo certo, de repente vem a notícia, não vai para dar para ir. Mudou a lei lá, mas
eu já me despedi aqui, eu já deixei o emprego, a esposa já tinha acertado a saída dela, ele já tinha entregue o apartamento, ele já tinha vendido, como diz os mineiros, trem, e já não tinha mais nada. Ele tinha dado entrada com os passaportes na embaixada lá em São Paulo, estava tudo certo, e recebeu a notícia, inclusive uma notícia que veio da Escócia, uma notícia daqui dizendo, olha, não vai ser possível você viajar. E agora? O que eu faço? Vou morar. Ele procurou alguns irmãos, gente, 6 horas, porque o negócio lá, a casa caiu, não vai ter mais jeito. E a sua esposa e ele disse que eles estavam sentados na sala, sem mais nada na sala, e tinha lá uma caixinha que ela fechou e falou, amor, essa aqui é a última caixa, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos crer. Nós vamos crer. A Bíblia diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas eu preciso deixar de estar com febre. A febre não pode tomar conta da minha vida. Suor demasiado é um sintoma da febre. O febril, ele sua demais, e está sempre com aquela aparência de cansaço, né? Não é o suor fruto do trabalho, mas de uma enfermidade. E como é que eu posso aplicar isto para a minha vida espiritual? O suor resulta no quê? Em desidratação ou perda de líquido pelos poros do corpo. Na vida espiritual, como é que eu posso falar isso? Então, eu estou perdendo H2O, cloreto de sódio, água e sal. São elementos básicos para o ser humano viver. A simbologia disso, o que é? Água simboliza palavra. Água simboliza a palavra. O sal é o símbolo do tempero da vida do cristão, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu não posso estar febril espiritualmente, porque eu estou perdendo água e estou perdendo sal. Simbolismo da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Mas por que isso acontece? Porque eu deixo de acreditar. Eu deixo de crer no Deus do milagre. Ô Vini, o que eu vou fazer agora? Agora, nós vamos dobrar o joelho aqui e vamos orar. Aí, tocou o telefone. E o porteiro, ô seu Vini, chegou uma encomenda aqui. Chegou? Eu vou descer lá. Chegou uma encomenda. Você pediu alguma coisa? Não pedi não. Também não pedi. Ué, vamos lá ver. Quando ele chega lá, que ele pega embaixada da Escócia. Chegou os passaportes. Vamos abrir. Quando ele abre, pode viajar. Está tudo certo. Você está entendendo? Quantos conhecem essa história do Vini? Quantos conhecem? Deixa eu te dizer uma coisa. O Vini, ele falou, pastor, o que eu faço? Eu falei, não tem que fazer, nós temos que orar. Nós não podemos ir contra a lei do país. Nós não podemos, mudou. Não é? Os países ligados à Inglaterra mudaram lá com a Europa, agora tem outra lei. Agora vamos orar. Irmão, quando você crê e você não está frio, não está com febre, não está perdendo água, não está perdendo sal, que é o símbolo da palavra do Espírito Santo, as coisas vão virar na tua vida no nome de Jesus. Mas a febre, ela tem um outro sintoma. Frio. Ou uma falsa sensação de frio. Não é assim? A pessoa treme, né? Treme que só Deus pode ter misericórdia. Mas está 40 graus. Eu estou tremendo, estou com frio. O febril, ele sente frio aonde não existe frio. Não existe. A temperatura pode estar 45 graus. E ele fala, estou com frio. Isso fala do quê? Do que nós falamos quarta-feira passada. De uma coisa que a Europa está vivendo hoje, frieza espiritual. A frieza espiritual, ela tira de você a possibilidade de você crer. A frieza espiritual tira de verdade no meu intelecto que um dia um homem pisou aqui e ele veio com um propósito, ele foi enviado
por um homem, por Deus, para se tornar homem, e ele veio com uma missão. Quando você fala isso para o mesmo frio espiritual, ele já não crê mais. E às vezes você fala para aquele que ainda não conhece a palavra, ele fica duvidando, porque ele tem ouvido tanta besteira por aí, que ele fala, mas será que um homem nasceu de uma virgem? Será que esse camarada foi o próprio Deus que pisou aqui? Existe hoje uma dúvida muito grande, mas esta dúvida existe por uma razão: frieza espiritual. Às vezes, como o culto de ontem foi uma bênção, houve a manifestação do Espírito do Senhor, mas tem gente que saiu daqui dizendo, nossa, que barulho, o que aconteceu? Eu não senti nada. Sabe por quê? Você está frio. Ô irmão, esta enfermidade que está tomando conta da tua vida chama frieza espiritual, e você hoje está tremendo de frio, você sente frio, frieza espiritual, de verdade vai tirar de você o desejo de servir, mas que nesta noite nós possamos entender que se nós começarmos a ter frieza espiritual, tem um jeito, ainda há jeito. Deus está aqui pelo seu Espírito com uma preocupação. Ele é aquele que sonda os nossos corações, e o Senhor quer te encher, o Senhor quer mudar a tua vida, o Senhor quer dar resposta para as suas dúvidas, o Senhor quer mudar a tua vida e te fazer de verdade uma nova criatura. E se você um dia passou já por esse processo, mas esfriou, hoje o Espírito de Deus está aqui para mudar a tua vida no nome de Jesus. Frieza espiritual está acabando com a Europa. Frieza espiritual está acabando com os países de onde nasceram os primeiros pais da igreja. Hoje você vai na Itália, você vai na Suíça, você vai na Holanda, e você vê a estátua desses homens lá. Não é assim, João? Está lá a estátua. Está aqui o homem que ajudou na reforma protestante. Oh, que legal, você tira foto lá, e daí? Tirou foto e ele está na glória, irmão. Ele fez o que ele tinha que fazer. Eu tenho que dar continuidade, eu tenho que pregar o Evangelho, tenho que falar que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Eu preciso dizer para a humanidade que solução para a humanidade é só Jesus. Não é presidente A nem B, é o Senhor Jesus que vai dar solução para a nação brasileira. É só Ele. Mas para que isso aconteça, eu preciso do quê? De entender o que Jesus fala. O que Jesus falou? Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. Faça oração sobre ele. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Oração da fé. Jesus, ele foi chamado para ir à casa da sogra de Pedro, mas eu vou chegar lá já. Mas a febre também, além do suor demasiado, depois da sensação de frio, o calafrio, existe a indisposição. Essa semana eu tive com alguém que falou que está crente. Pastor, eu estou crente. Mas, irmão, o senhor não vai mais na igreja? Não, pastor, eu até falei em casa, nós estamos precisando criar vergonha na cara. Olha para mim assim. Preciso para a igreja. Não veio mais para a igreja. Indisposição. A pessoa febril, ela de verdade, ela não tem forças nem para ficar em pé. Ela quer ficar deitada. Não existe disposição para andar. Não existe disposição para poder fazer absolutamente nada. Perceba, Jesus, ao entrar na casa de Pedro, Mateus, quando Mateus escreveu essa passagem, ele disse que ela estava acamada. Já Marcos fala que ela estava deitada. Lucas diz que Jesus se inclinou para ela, ou seja, estava deitada. Todas as afirmações indicam de verdade que ela estava indisposta, pois estava com uma febre muito alta, né? A febre, ela trouxe a sogra de Pedro indisposição.
De maneira que ela não podia fazer nada. Os afazeres de casa, acho que a pia estava cheia de louça. Tinha roupa lá na máquina para estender, que a máquina trabalhou, mas não tinha ninguém para estender roupa. Brincadeira, lógico que não tinha máquina, tá? Mas a casa estava suja. Ela não tinha disposição para absolutamente nada. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Diga amém. A indisposição tem tomado conta da humanidade, dos cristãos. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, para deixar você bem escandalizado. Está bem escandalizado. Se nós colocássemos todo esse vigor que nós colocamos nas eleições para ganhar uma para Jesus, nós íamos ganhar o Brasil para Jesus. Eu nunca vi tanto crente, mas lutando, brigando. É um negócio assim que você fala, eu de verdade, irmão, ó, só o sangue de Jesus para ter poder. Se nós colocarmos a disposição que nós tivemos nas eleições para falar de Jesus, nós vamos ganhar São Carlos para Jesus. Mas falta o quê? Disposição. Por quê? Frieza espiritual. Por quê? Porque nós estamos perdendo água e estamos perdendo sal. Estamos perdendo palavra e estamos perdendo o Espírito Santo de Deus. Mas eu vim aqui hoje, no nome de Jesus. Eu sabia muito bem que a nossa hoje, a igreja estaria quase que vazia. Tivemos culto ontem, tivemos eleição hoje. O povo fica em casa mesmo. Mas você veio para receber esta palavra. Você veio aqui hoje para você entender que essa sua talvez indisposição, ou você que está aqui que não conhece Jesus ainda, talvez a sua indisposição até de caminhar, talvez você veio porque alguém diz, não, vamos lá, mas essa indisposição, ela tem de verdade um remédio se chama Espírito Santo de Deus, que Ele habita no nosso meio. O Senhor Jesus subiu ao céu, está à direita do Pai, mas o Espírito Santo, Ele está no meio da igreja. Ele está no meio da igreja. Eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso compreender isso e dizer, Senhor, eu preciso, como nós cantamos aqui hoje, do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Pastor, tem cura? Tem. Primeira coisa, eu preciso ter um agente intercessor. Pedro foi o agente. Naquele momento, Pedro foi o agente intercessor da sua sogra. O texto fala, e rogaram-lhe por ela. Ou seja, alguém intercedeu por ela. E o líder dessa intercessão foi Pedro, que era um discípulo muito chegado de Jesus. Então vamos lá. Como é que eu posso ser curado dessa febre espiritual? Eu preciso de um agente intercessor. Então eu vou pedir para o pastor Eli, a partir de hoje, ser meu intercessor. Não, Batista. Não, Hélio. Não, as missionárias. Não. Gente, a Bíblia diz que o nosso grande intercessor se chama Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 26 diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não estou dizendo que você não deve orar por mim. Eu não estou dizendo que eu vou deixar de orar por você. Não, nós vamos orar. Nós vamos interceder uns pelos outros. Mas entenda que o texto diz que há momentos na vida que nós não sabemos nem como orar. E vocês lembram de Ana? Lembra? É Ana, né? Que Eli, Elana, é Ana. Ana. Ela, a Bíblia diz que ela estava balbuciando palavras. Ela não tinha mais palavra de intercessão. Ela não tinha mais palavra de oração. Era uma mulher angustiada. Era uma mulher que sofria com a sua rival. Pois a sua rival tinha filhos e ela não.
E ela vai diante do Senhor no templo, e ela está ali intercedendo, e ela é taxada de uma mulher que havia tomado bebida forte. Mas quando ela fala para Eli qual era a sua situação, ele dá uma palavra profética para aquela mulher, que o Senhor cumpra o desejo do seu coração. E ela falou: se Deus cumprir o desejo do meu coração, eu vou pegar desse fruto e vou devolver ao Senhor. Eu quero que ele seja criado no templo para ele servir ao Senhor. E Samuel foi um dos maiores profetas que a Bíblia menciona. Samuel foi o homem que Deus levantou para poder ungir o maior rei de Israel, que foi Davi. Samuel foi o homem que Deus levantou para mostrar à nação que existia um Deus ainda. Mas aquela mulher, ela não se preocupou, porque ela sabia que Deus havia atendido a ela, teve outros filhos. Então deixa eu te dizer nessa noite, o teu intercessor é o Espírito Santo de Deus, mas eu preciso compreender e entender isto, e dizer: Senhor, olha, eu passo por situação difícil, eu peço oração, eu boto o meu nome lá, eu vou no círculo de oração, eu oro quinta-feira, eu oro domingo de manhã. Senhor, eu quero dizer a você, o Espírito Santo te conhece, o Espírito Santo sabe da sua necessidade. Nessa noite, em nome de Jesus, o teu intercessor se chama Espírito Santo de Deus. Acaba com essa febre. Termina com essa febre. A febre espiritual vai passar quando você tiver entendimento de que, de verdade, o teu intercessor é o Espírito Santo de Deus. Agora, mais do que isto. Mais do que o intercessor. Jesus, ele precisa entrar na tua vida. Amados, não tem para onde correr, é Jesus. Eu tenho uma Bíblia em casa que ela foi comentada pelo pastor Jimmy Swaggart, não sei se vocês se lembram dele. E uma das coisas que mais me chama a atenção naquela Bíblia é que, de Gênesis capítulo 1 até o último versículo do livro de Apocalipse, todos os versículos ele menciona e ele mostra Jesus. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Lá no Velho Testamento e no Novo Testamento ele está mostrando Jesus, porque não tem por onde. A frieza espiritual, ela só vai nos abandonar quando nós deixarmos Jesus entrar na nossa vida. Olha só, a Bíblia diz que Jesus entra na casa, entrou em casa de Simão, e a sogra estava enferma com muita febre. Ele vai ao aposento em que a sogra de Pedro estava. A porta lhe foi aberta. Entra, Jesus. Nessa noite, se você está frio espiritualmente, se a febre tomou conta da tua vida, abra a porta para Jesus. Você precisa abrir a porta. Mas, gente, abrir a porta, pastor, como é que é esse negócio de abrir porta? Abrir porta é abrir teu coração e dizer: Jesus, entra, vai. Eu te deixei para fora há algum tempo. O Senhor bateu, eu de verdade te deixei fora, mas eu quero abrir a porta. Abre a porta nessa noite. Abre a porta nessa noite. Deixa o Espírito Santo entrar aí no teu coração. Deixa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, ele mora em nós. Mas para que isto aconteça, existe uma coisa chamada vontade. Abra a porta. E ele fala que ele está batendo. E o que ele fala? Tem que abrir. Não fala isso? Eu estou batendo, agora você precisa abrir. Ué. Não é assim? Quando batem na tua porta, você não abre para ver? Ou você olha para aquele, né? Opa, deixa eu ver quem é. Não é assim? Se é uma pessoa que você conhece, você abre a porta. Aqui, eu estou falando do Jesus que quer entrar no teu coração. É o Jesus, não é mesmo? É o próprio Jesus, que Tiago, ele fala com muita propriedade aqui, a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, se houver cometido pecado, serão perdoados. E ele fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres o que é curado. Agora ele fala uma coisa muito interessante aqui, meus irmãos:
Se alguém entre vós se desviar da verdade, ele está falando com os frios espiritualmente aqui, tá? E se alguém o converter, ou seja, uma palavra entrar no coração, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará ele da morte, e a alma dele, e o cobrirá a multidão dos seus pecados. Então, se nessa noite você receber esta palavra, a Bíblia diz aqui, que você está saindo do caminho errado, você está sendo salvo da morte. Olha que coisa maravilhosa. Se você hoje está com essa febre que tem te derrubado, deixa Jesus entrar. A cura ou a restauração só virá quando Jesus entrar. Quando Jairo, vocês lembram da história de Jairo, rogou a Jesus por sua filha. Jesus foi à sua casa e ele entra dentro daquela casa para quê? Para trazer restauração. Quando ele chega lá, o quarto estava lotado de gente. Mas resolveram o quê? Nada, as carpideiras estavam lá chorando porque a menina já estava morta. Mas agora entra a vida. E o que eu quero nessa noite dizer a você, que a restauração espiritual só vai acontecer se você deixar a vida entrar na tua vida. Que vida? Jesus! É Jesus que precisa entrar na tua vida. E Jesus entra e faz o quê? A enfermidade foi repreendida. Jesus repreendeu a enfermidade, pois sabia que a febre era gerada por ela, por alguma infecção, por algo que aquela mulher tinha. Cristo sabia que a febre era só um sintoma. Jesus sabia. E com o seu poder, ele expeliu a infecção do corpo daquela mulher. Um vírus causado por alguma coisa que deu febre. E aquela mulher, na mesma hora, ela se levanta. Deixa eu dizer a você que hoje, a febre, muitas vezes, ela é curada, não sei nem se existe mais cibalena, né? Existem hoje tantos remedinhos para a febre, para aquela cura de dor de cabeça, tanta coisa, Novalgina, tanta coisa. Mas a febre que eu estou falando aqui é espiritual. Não tem cibalena, não tem tantos comprimidos que inventaram para dor, não cura. Quem cura é Jesus. Muitos infectados com algum tipo de vírus estão febris. Mas muitas vezes nós negamos que estamos enfermos. Eu falo enfermidade espiritual. Na verdade, todos sabem qual é a sua enfermidade. Nós sabemos. Lá no fundo, nós sabemos por que nós estamos enfermos e por que nós estamos frios espiritualmente. Nós sabemos. São sintomas peculiares de nossa vida que muitas vezes nós queremos esconder. Por exemplo, estamos magoados. Eu vi aqui hoje o irmão dar um testemunho. Está aqui? O irmão que é o tesoureiro do Missões Urbanas, ele veio aqui hoje? O Marcos está aqui? Não está? O Marcos deu um testemunho aqui hoje, não deu? O Hélio estava dando aula e ele deu um testemunho. Ele falou assim, pastor, irmão Hélio, eu preciso contar aqui uma coisa. O Hélio, dando uma palavra muito boa, eu falei para minha esposa, olha que aula boa que eu assisti na escola dominical. E o Marcos levantou e falou, irmãos, olha, eu fiquei chateado, que o pai dele, né? Foi o pai? Isso, pegou um presente, né? O pai dele morreu e um presente que ele tinha ganho, a mãe pega e dá para alguém. Ele ficou a mãe, né? Ficou magoado com a mãe. Irmão, tem mineiro aqui? Quantos mineiros tem aqui? Levanta a mão. Um mineiro aqui. O grandão lá é mineiro também, mais um mineiro lá. Quem mais que é mineiro aqui? Eu sou filho de mineiro. Olha um mineiro aqui, ó. Irmão, pensa num povo quando está magoado. Pensa num povo, porque eu sei porque minha mãe é mineira, era mineira. Minha avó era mineira. É povo bravo. Ainda mais se for do norte de Minas, misericórdia. Se for do norte de Minas, é um pouco pior. Só Jesus. Não é não, Batista? E ele falou assim, eu fiquei magoado muito tempo. Eu fiquei chateado. Eu nem olhava para minha mãe. A mãe, irmão. A mãe. Era a mãe dele.
E tem gente que se magoa, não é com a mãe, é com A, com B. E diz, eu não olho nem na cara. Isso é uma enfermidade, isso é uma doença. Esse tipo de vírus, ele precisa sair da tua vida no nome de Jesus. Você está magoado? É bom você se consertar e pedir perdão, que nem o irmão Marcos fez. Ele falou, pastor, irmão Hélio, Deus falou aqui comigo uma palavra, eu fui lá e pedi perdão, me consertei, e glória a Jesus. Aí a mulher dele estava na minha frente, eu falei assim para ela, é bom ele ter feito isso, não ia, a senhora vai para o céu sozinha. Ela falou, é verdade, pastor. Mas quem sabe o vírus que tem causado essa febre espiritual na tua vida seja murmuração. Você é um murmurador desenfreado. Você murmura por tudo. Irmão, para. Eu fiz uma brincadeira e um pastor me repreendeu. Na hora mesmo eu falei, cara, não é que é verdade mesmo? Eu fui na Rua dos Crentes, lá em São Paulo. Acho que o Dina estava comigo. Aí eu brincando, falei, eu sou lá do meio do mato, no interior lá, né, e tal, na minha igrejinha. O cara falou assim, pastor, não fala isso. As suas palavras têm poder. Eu falei, ô Jesus, perdão. Verdade. Para de murmurar, irmão. Você levanta de manhã, tem café? Tem. Na hora do almoço, tem almoço? Tem. À tarde tem aquele cafezinho? Tem. À noite você janta? Tem. Dá glória a Jesus, camarada. Dá glória a Deus. Você tem mulher? Tenho. Tem filho? Tenho. Dá glória a Jesus. Tem marido? Dá glória a Jesus. Para de murmurar. Para de ficar falando mal. Deus permite a frieza espiritual da vida pela murmuração. Desobediência, companhia mundana, que corrompe nossos bons costumes, é outro vírus que traz para nós frieza espiritual. Ingratidão é um dos piores vírus que traz frieza espiritual na vida do ser humano. Não tem pecado maior do que ingratidão. Gente ingrato, que não sabe ser grato a ninguém, a nada, mas nessa noite Deus está falando com você. Essa frieza espiritual está pela sua ingratidão. Hoje é dia de conserto para a tua vida no nome de Jesus. E tem aquele vírus que é um dos piores. É o vírus da autossuficiência, né? Eu sou mais eu não preciso de ninguém, Deus ficou, que porta? A porta fechou, o cara colocou trinca e depois ele colocou mais uma ramelinha lá em cima para a porta não abrir. Porque eu sou eu, irmão. Você tem que deixar de ser arrogante e entender que nós somos dependentes, não somos nada. Nós somos um sopro de vida, como o próprio Deus fala para Jó. Nós não somos absolutamente nada. Nós somos dependentes do Deus que nos colocou aqui. Então você precisa glorificar a Deus e dizer, Senhor, eu sou dependente, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Sua misericórdia, do Teu perdão, da Tua graça. A Tua graça me basta, é o que eu preciso dizer no nome de Jesus. Não há como viver em plena comunhão com o Pai se estivermos com febre. Não tem. Cristo, Ele quer restaurar de verdade, irmãos, a nossa saúde espiritual. E você que não conhece Jesus, Ele quer te salvar. Deus quer se relacionar comigo. Deus quer se relacionar com você. Para tanto, nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa casa. Mas não é a tua casa, ela é aqui, essa casa aqui. A Bíblia fala que isso aqui é a casa do Espírito Santo. Que é a casa. A casa é essa aqui. Não é a casa que você construiu com muito suor, com muita luta, não, que você comprou, que você está pagando pela Caixa Econômica, que o banco financiou. Não, não é essa casa, não, é a sua casa espiritual. Você é casa espiritual. Ele quer restaurar a sua saúde e te colocar em pé. Qual foi o resultado? Presta atenção nisso. Qual é o resultado daquele que deixa de ter essa febre? Olha, o texto é claro, aqui em Lucas. Ele repreendeu a febre, e esta o deixou. E logo se levantou e passou o quê? A servi-los. O quê? Já? Já fez café. Já ofereceu. O judeu toma café? Não, né? Nem sei se toma. Toma, João? Toma não, né?
Toma lá qualquer coisa. Mas ofereceu alguma coisa. Ó, está aqui. Quem? A mulher que estava deitada. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Quem está doente não serve. Diga comigo, não serve. Quem está febril, diga comigo, não serve. Diga comigo, não. Quem está indisposto, não. Você entendeu? Então, quem está doente não serve. Quem está febril não serve. Quem está indisposto não serve. Você está servindo? Ou você é dos crentes que só vem na igreja domingo à noite? E quando a gente fala, olha, vamos entrar num pequeno grupo, olha, vem para a oração. Eu não tenho tempo. Ih, pastor, minha vida é dura. Meu negócio é trabalhar. Eu tenho família, eu preciso criar meus filhos, eu preciso levar o pão de cada dia para casa. Lógico que você tem. Ué, o papel do marido é esse mesmo. Mas a minha Bíblia diz que amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento com promessa. Então, você está doente, você não serve. Você está com febre, você não serve. Você está indisposto, você não serve. Mas o Espírito de Deus está aqui hoje, aleluia, para curar você, para te tirar a febre, para te tirar a doença, para te tirar essa indisposição. E a partir de hoje você fala, Senhor, eu quero cantar aquele cântico lá, Espírito Santo, eu te quero. E o Espírito Santo vai te levantar, vai te fazer um homem de verdade, um homem disposto, uma mulher disposto, um moço, uma moça disposto. Para quê? Para servir. Que Deus possa restaurar a nossa saúde, para que nós possamos voltar a ser servos de verdade. Baixe tua cabeça, eu vou orar com vocês. Deus, eu te agradeço, Senhor.